Fala galera, saudações tricolores a todos. Estamos ainda sob os ecos do jogo decisivo de ontem no Maracanã contra o Corinthians, onde uma torcida ensandecida passou o jogo inteiro louca da cabeça e por causa de um gol pra lá de injusto no finalzinho, mudou todo aquele clima de alegria e euforia, dando lugar a um clima de tristeza, preocupação, silêncio e principalmente incerteza. Tá bom, até aí tudo bem, todos nós estávamos esperando um excelente resultado, uma vitória mesmo que fosse pelo placar mínimo para que a gente pudesse levar algum tipo de vantagem para o jogo de volta em São Paulo, porque aliás o time fez por merecer, produziu e mereceu essa vitória. Então a tristeza, o silêncio na saída do Maracanã e a tristeza e a decepção que ficou no rosto de todos os tricolores no jogo de ontem, até aí tudo normal, eu também saí de lá super triste, mas a partir daí a razão pela qual eu gostaria de falar com vocês sobre hoje, porque para mim as coisas a partir desse momento mudam de figura. Deixa eu antes me apresentar, o meu nome é Harrison Farina, esse aqui é o canal Eu Sou Tricolor, esse é o canal da torcida do Fluminense, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, faz isso agora para você não esquecer, e acompanha a gente também no Instagram, canal Eu Sou Tricolor. Então, galera, a tristeza pelo gol no finalzinho, depois do Fluminense ter feito uma grande partida, ter criado inúmeras chances mais uma vez, aliás, foi só um time que jogou. O Corinthians veio aqui nitidamente para perder de pouco. No final do jogo, o Fábio Santos estava correndo para bater um lateral, correndo não, se arrastando para bater um lateral, para não querer bater, para poder fazer o tempo passar. Estava na cara que eles estavam satisfeitos em o jogo acabar 2-1. É normal que às vezes um time perdendo, até um time fraco, até brinquei com um amigo meu ontem, que o Cuiabá deu muito mais trabalho ao Fluminense do que o Corinthians. Vamos trocar de lado a expressão clubística do que os outros times de futebol. O Corinthians em nenhum momento quis jogar, ficou acuado o tempo inteiro, sem propor jogo, se defendendo e se defendendo mal. O Fluminense poderia realmente não só ter conquistado a vitória, não só por 2-1, mas como um placar ainda maior, e é exatamente por isso que ficou esse clima de decepção com esse gol pra lá de injusto no finalzinho. Se é que futebol tem justiça, não adianta a gente finalizar 30 vezes e o adversário, de repente, ter duas chances e colocar duas para dentro. Fica 2-2, como acabou ontem. Mas o que me está chamando, a decepção, a tristeza é normal, mas o que me está chamando muita atenção é realmente o abatimento de muitos tricolores, o pessimismo que está tomando conta de muita gente, achando que está acabado, que o Corinthians vai levar, que já é certo o Corinthians passar, que lá não tem jeito pra gente, achando, porque o Corinthians fez 4-1 no Atlético Goianiense. Gente, o time do Fluminense não é o Atlético Goianiense, nem como clube e muito menos como time de futebol. A gente cansou de ver mata-mata, que às vezes você não ganha em casa, mas por um bom desempenho você vai buscar a classificação fora. Eu não gostaria de citar o nosso rival da Lagoa como exemplo, mas me vem à cabeça isso. Contra o Atlético Paranaense no Maracanã, eles massacraram o Atlético Paranaense, todo mundo achava que lá ia ser mais difícil, e eles ganharam lá e se classificaram, e eu vejo o time do Atlético Paranaense como time melhor que o time do Corinthians. Eu acho mais time, não estou falando do clube, não estou falando do tamanho de torcida, história, títulos, nada disso. Como time. Então, eu acho perfeitamente possível que o Fluminense vá lá no estádio do Corinthians e ganhe o Corinthians. Se o Corinthians, de maneira covarde, não jogando nada, achou 2 gols e conseguiu sair daqui com empate, por que no mínimo o Fluminense, com o seu modelo de jogo propositivo, que tem coragem para jogar e que tem qualidade técnica individual e coletiva, por que no mínimo a gente não pode conseguir um empate e levar o jogo para os pênaltis lá? Eu acredito que a gente vai vencer lá, porque o Corinthians vai ter que se lançar mais para o jogo e vai dar o espaço que o Fluminense tanto gosta e precisa para desenvolver as suas articulações ofensivas. Acredito de verdade que o Fluminense vai se classificar lá e se classificar com vitória. Não vejo razão de tanto pessimismo. Eu vi gente comentando aí em canais tricolores, dando até 80% de favoritismo para o Corinthians. Eu realmente não consigo entender o tamanho desse pessimismo.
Parece aquele complexo de vira-lata, achar que o adversário tem mais poder do que a gente, que vai dar tudo errado. Gente, não é por aí. O Fluminense tem um bom time. O que aconteceu no passado, lembrar 76, 2002, ou até a semifinal da última Sul-Americana em que os clubes chegaram em confronto decisivo que passou o Corinthians. O que passou, passou. Os times são outros. Ontem vimos um jogo de um time só, um time que foi dominante e que por infelicidade e por erros individuais de alguns jogadores, infelizmente entregamos 2 gols para o Corinthians, que nada fez para construir e merecer sequer um resultado de empate. Merecia sair com a derrota por aquilo que o Fluminense produziu nos 2 tempos. Então realmente me chama a atenção esse pessimismo exagerado da torcida, que acha que não dá, que vai ser muito difícil. O Fluminense não é um Atlético Goianiense, tá 0-0, é como se começasse outro jogo, e eu vejo ainda com mais otimismo, porque o Corinthians, pressionado e apoiado pela sua torcida, vai ser obrigado a se lançar e a gente vai ter mais espaço, que é tudo que a gente precisa para nossas jogadas saírem com mais fluidez. Eu acredito de verdade 100% na classificação do Fluminense no jogo de volta contra o Corinthians. Pessimismo não adianta, o que adianta é a gente não só pensar positivo, que vale mais a pena, mas analisar o contexto técnico e coletivo do nosso time e analisar o time do Corinthians, que como clube é um clube grande, mas como time é um time que deixa hoje muito a desejar. E temos jogos, amigos. No sábado no Maracanã, o Fluminense ainda vivo no Brasileiro, já muitos ingressos já foram vendidos, 2 setores, já foram esgotados, já está beirando a casa de quase 40 mil ingressos vendidos. Mais uma vez, vamos ter casa cheia no Maracanã, e o Fluminense vencendo, encurta essa distância para 5 pontos e segue vivo na briga pelo título brasileiro também. Então, galera, vamos deixar de lado esse pessimismo, vamos continuar acreditando no Fluminense, que pratica um grande futebol, que joga com coragem, buscando o gol o tempo inteiro. Ouvi comentários ontem que o Fluminense sentou no resultado e que ficou tocando bolinha para o lado e não buscando o gol. Não aconteceu isso em nenhum momento. O Fluminense buscou o jogo, buscou o gol o tempo todo, não se acomodou com o resultado, e o empate se denotou por falhas individuais de alguns de nossos jogadores e não pelo que aquilo que a equipe produziu coletivamente. Continuo acreditando no Fluminense, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro. A gente segue firme nas 2 frentes. Galera, se inscreve aqui no nosso canal, deixe seu like, que é muito importante para que a gente possa crescer cada vez mais. E não deixe de acompanhar a gente também, canal Eu Sou Tricolor no Instagram. Deixo para vocês uma boa noite, fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima. Fui, galera!